suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. Uma vida cheia do Espírito. A paz do Senhor! Vamos estudar hoje a lição de número 12, uma vida cheia do Espírito. Nesta lição, o texto principal é Romanos 8:1, que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O resumo da lição: Deus não garante uma vida cristã sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna com Ele. O texto bíblico para leitura é Romanos 8, versículo 1 a 4, verso 14 a 17 e o verso 28 ao 30. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos. Existia um conflito em especial entre aqueles que eram de origem judaica e os gentios, que haviam se convertido ao cristianismo. Então existia um apego muito grande por parte dos judeus ao legalismo e eles queriam impor isso sobre os gentios. Então Paulo reforça aos membros daquela comunidade que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito não vivem debaixo da condenação. Paulo, ele passa a consolar os cristãos em Roma, incentivar a fé deles, apesar dos sofrimentos e angústia que estavam suportando naquele momento, além dos conflitos e das divisões que estavam acontecendo dentro da igreja. É sobre isso que nós vamos refletir nesta lição. Primeiro tópico: a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Primeiro item: não há condenação para o cristão em Cristo Jesus. Paulo destaca a segurança daquele ou da pessoa que está escondido em Cristo. Aquele que foi considerado justo por meio da obra de Cristo e que teve a dívida quitada por meio do sacrifício de Cristo, com a justificação. Então, na nova situação diante de Deus, o cristão deve andar sobre a lei do Espírito. É isso que orienta a palavra de Deus. Então, uma pessoa avivada, ela evidencia na sua vida o fruto do Espírito. Então, tem pessoas que acham que uma pessoa avivada é uma pessoa que mais fala em língua, é a pessoa que fala mais alto, é a pessoa que pula, que faz aviãozinho na igreja. Mas, na realidade, pela palavra de Deus, a pessoa que tem vida espiritual, ou seja, a pessoa avivada, é aquela que apresenta o fruto do Espírito na sua vida. Então, um salvo, ele tem que apresentar o fruto do Espírito na sua vida. Nem sempre vai apresentar os dons espirituais ou manifestações, porque o mais importante e que é essencial é o fruto do Espírito que está presente em todo aquele ou aquela que é salvo ou que é salvo. Então, não é uma vida de aparência, mas uma vida de transformação comprovada mediante o testemunho, a vida em que a pessoa tem, em que as pessoas que estão ao seu lado vão perceber essa diferença. Então, Paulo diz que isso era impossível à lei, que tinha a função de apontar o pecado e era incapaz de impedir o efeito. Por isso ele diz que estava enferma pela carne, ou seja, a lei ela não apagava o pecado. Como já vimos em lições anteriores, ela apenas encobria. E o papel dela é apontar para Cristo, que é quem realmente tem o poder de purificar o pecado por meio do sacrifício que ele fez na cruz. Então, é apresentado a grande revelação do Evangelho. O Deus que se fez semelhante à carne do pecado, mas que não foi vencido pela lei da carne, pelo contrário, a subjugou, fazendo a vontade do Pai e não cometendo os pecados. Dessa forma, a justiça da lei também se cumpre na vida daquele que anda segundo o Espírito, conforme Paulo fala em Romanos 8:4, por meio do sacrifício de Cristo. Então se cumpre na vida do cristão. O segundo item: os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito, baseado no versículo 5 a 13 do capítulo 8. Então Paulo ele divide a humanidade em dois tipos de pessoas: os que vivem segundo a carne e as pessoas que vivem segundo o Espírito. Ele divide isso aí, esses dois grupos. Então, para Paulo, viver segundo a carne é entregar-se ao egoísmo, é fazer de si um ídolo, é ser egocêntrico,
bem como também buscar adoração e também adorar outras pessoas, ou o ser humano. Enquanto viver no Espírito é ser guiado pela vontade de Deus, que é revelada por meio da palavra e também acionada por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso a importância da palavra e a importância de se dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, que nos orienta, que nos guia nesta vida, que é a vida cristã. Então as pessoas que vivem segundo a carne buscam atender os desejos da natureza carnal, pecaminosa, como nós vimos na lição anterior. Então essa pessoa não tem compromisso com o reino de Deus, prioriza tudo para o atendimento do seu próprio eu. E infelizmente a gente vê isso dentro da nossa comunidade, no nosso meio. Não podemos dizer que isso só acontece lá fora. Então nós devemos estar atentos para não estar fora da vontade de Deus, pois quem vive no Espírito tem prazer de fazer a vontade de Deus. Assim sempre verá Deus na face do outro, do próximo. Então, quando ele vê Deus na face do próximo, ele vai tratar o próximo de forma diferente. Se algo vai prejudicar alguém, ele prefere não fazer, mesmo que sofra perdas como consequência. É esse o modelo do cristão. Para o ser humano saber se anda na carne ou no espírito, é somente observar o que mais ele tem alimentado em sua vida, se são as coisas da carne ou as coisas do espírito. Tem aquele exemplo, uma ilustração do lobo, né? Quando o índio ele fala que o ser humano tem dentro de si dois lobos, o mau e o lobo bom. Aí o filho do índio pergunta, mas quem que vence? Ele fala, aquele que você mais alimentar. Então nós temos que estar alimentando as coisas do espírito e não da carne. Segundo tópico, a herança da vida no espírito. Primeiro item, todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus, com base no versículo 14, 17. Paulo ele afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E a filiação divina não é universal. Então nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Essa afirmação se torna polêmica, portanto, né? Tem muitas pessoas que vão falar, não, como assim? Nem todas as pessoas são filhos de Deus? Então, segundo a palavra, não. Para Paulo, quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo espírito de escravidão. Ele faz esse trocadilho quando ele escreve o texto. Então, pessoas que são escravas da lei e do pecado, que vivem debaixo do medo da justiça divina. São pessoas que têm medo de Deus e não têm o temor de Deus, como nós vimos e estudamos na lição 3. No entanto, aqueles que vivem na submissão ao Espírito de Deus são guiados para fazerem a vontade de Deus. Sente paz e intimidade com Deus por meio de Cristo, que reconcilia o ser humano para com Deus. Então essa paz é produzida pelo Espírito, que testifica a pessoa salva que ele ou ela é filha, é filho de Deus. Então é o próprio Espírito que testifica a filiação divina do ser humano, do salvo. A este é permitido chamar Deus de Abba Pai, ou Paizinho, como nós vemos Paulo falar no versículo 15, que é a expressão máxima da relação de Jesus com o Pai. Jesus que usava muito essa expressão para demonstrar o relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai, com Deus, e que o cristão passa a ter também por meio da justificação. É transferido o cristão salvo, que é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, os destinatários da Epístola de Paulo sabiam bem a diferença entre ser escravo e ser filho. Qual era a diferença no relacionamento entre o escravo e o seu senhor e entre o filho e o pai? No segundo item, a redenção e a vida eterna com Deus. Romanos 8, 18 a 25. A igreja primitiva sofreu algumas perseguições, ou na realidade muitas perseguições. E sofreram muito por causa do Evangelho. Então eles eram perseguidos, mas tinham prazer de ter essa vida, porque esperavam algo além da vida terrena. Então a comunidade se alegrava ao ler essa afirmação, quando Paulo falava a respeito
do sofrimento e também da convicção, quando Paulo fala: tenho por certo de que o sofrimento por Cristo não será em vão. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa experiência na sua vida, sofreu por isso, mas tinha essa satisfação e tinha a convicção, como nós vemos na carta a Timóteo, no final da vida, sabendo que a morte o esperava, ele tinha essa convicção de que em poucos momentos ele estaria com Deus. Então ele tinha a convicção de que a redenção era certa por meio de Cristo e a eternidade com Deus. Paulo deixa bem evidente nos seus escritos essa certeza, essa convicção de que teria uma vida eterna com Deus, mesmo perto da morte, como falei, 2 Timóteo 4, 6 a 8. E ele procura passar para os seus destinatários e, por consequente, a nós que lemos as epístolas hoje, essa convicção, para que diante da dificuldade nós possamos focar na nossa redenção e na vida eterna por Deus, e não trocar isso por nada. Então, por fim, o apóstolo Paulo fala sobre a esperança. O que fazer quando o ser humano perde uma esperança? Então, a esperança é tudo na vida do cristão. E essa esperança que é trazida por meio das afirmações que nós vemos na palavra de Deus, da vida eterna com Deus. É essa esperança que dá sentido para a vida e motiva nessa caminhada em busca da santidade, independente das circunstâncias e das aflições que venhamos a sofrer na nossa vida. Então, todo ser humano sofre, mas o cristão sofre por amor a Cristo, por amor ao seu Evangelho, e isso não é em vão. Tem muitas pessoas que sofrem em vão. Paulo afirma que a esperança em coisas que se vê não é esperança, pois como poderá esperar o que se está vendo? Então, é por isso que ele fala da necessidade de confiar na fidelidade do Deus que garante que a santificação final será coroada com a glorificação, com a vida eterna com Deus, com o corpo transformado. O terceiro item do tópico: o Espírito Santo intercede por nós, versículo 26 a 27. Então, Paulo, depois de afirmar que o cristão precisa ser paciente diante dos sofrimentos e se fortificar na expectativa de uma vida eterna com Deus, de uma redenção futura, perseverar frente às aflições e do sofrimento, ele apresenta então o Consolador para auxiliar nessa esperança. Então ele diz que o ser humano que se apresenta a Cristo, que tem a experiência da salvação, ele tem, a partir de então, o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, como Jesus havia prometido. Então, nos momentos de aflições em que não aparecem possibilidades visíveis de solução, as pessoas tendem a ficar inativas, sem saber o que fazer. Mas o cristão, ele não age dessa forma. Ele lembra da palavra de Jesus em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então tenha bom ânimo, mesmo diante da dificuldade das aflições. Então o cristão, por mais fiel que ele seja, nem sempre sabe o que lhe convém em determinada situação. Então há situações extremas que muitas vezes não sabemos o que fazer, principalmente diante de um grande sofrimento, de uma grande angústia. Então é nesse momento que o apóstolo Paulo ele apresenta a ação do Espírito Santo de Deus, que toma a nossa causa, se coloca no nosso lugar. Aí o sentimento de empatia, que se colocar no lugar da outra pessoa. Então ele se coloca no nosso lugar e pede por nós diante de Deus. Sabe que o que realmente nós precisamos. Então, com os seus gemidos inexprimíveis, ele apresenta a Deus a nossa situação e aquilo que nós precisamos. Então ele intercede por nós, é o que Paulo fala. Então, em uma linguagem figurada, Paulo afirma que o Espírito Santo chega a gemer em nosso favor, pedindo por nós, intercedendo por nós. Então há momentos em que não há o que falar ou fazer, numa oração, por exemplo, a não ser se render em adoração a Deus e esperar pelo renovo, pelo refrigério da nossa alma, por meio do Espírito Santo de Deus. Terceiro tópico: a lei do Espírito é libertadora. Então a lei do Espírito, diferente da lei do Antigo Testamento, ela é libertadora.
É por isso que no primeiro item coloca o título que tudo contribui para o bem daqueles que estão sobre a lei do Espírito, baseado em Romanos 28 a 30. Então, os cristãos romanos certamente questionavam o que estava acontecendo com eles, tanto sofrimento que estava passando, tanta perseguição, uma vez que eles haviam seguido a Deus e estavam servindo a Deus. Então, para muitos, para não dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que era normal quando eles ainda não haviam conhecido a Cristo. Então, não bastasse os problemas com a sociedade, do dia a dia, ainda restavam os problemas internos da comunidade, como já citamos na introdução, a rixa, os conflitos. E como entender tudo isso, né? A pessoa que se converte, falando assim, não, mas pensando que ele vai estar num lugar onde seria um mundo de maravilhas, onde a comunidade, os membros, seriam um exemplo, e muitas vezes vê que isso não acontece. Nem todas as pessoas são realmente transformadas, nem todas as pessoas fazem o bem, mesmo dentro das comunidades cristãs. Então, eles ouvem o Evangelho, se entregam a Cristo, mas o sofrimento, as aflições não acabam, ao contrário, aumentam. E a libertação, então, onde está? Muitos podem, ou poderiam ter questionado, ou podem ter questionado, como muitos hoje ainda podem estar questionando isso diante de Deus, diante da adversidade, questionando até a ação de Deus e muitas vezes até a existência de Deus. Então, a experiência de Paulo lhe credenciava para dar conselho em relação a isso. Alguém que passou momentos muito difíceis, como ele relata nas suas epístolas, tanto sofreu por evangelho, mas que não trocou isso por nada. A convicção da presença de Deus, do Espírito de Deus na sua vida, lhe dava essa segurança. Então, foi um homem que passou por muita adversidade, muito sofrimento, mas sabia que estava no caminho certo e que estava dentro da vontade de Deus e não poderia abrir mão disso, mesmo que tivesse que sofrer muito. Então, ele olhando para trás, até o presente, Paulo podia dizer com firmeza que tudo contribui para o bem daqueles que vivem sobre a lei do Espírito. É como nós, na nossa vida, diante de uma dificuldade, não sabemos o que fazer, como vai ser, mas passado o tempo, você olha para trás e fala assim, nossa, olha a mão de Deus aí conduzindo as coisas. Naquele momento que estava passando adversidade, muitas vezes não vinha a solução. Mas depois que passa, então, ele é fortalecido, a sua fé cresce, a experiência com Deus cresce, e ele olha para trás e muitas vezes dá risada da sua situação, de si mesmo, por causa da sua infantilidade espiritual, por causa da sua falta de segurança, que agora ele passa a ter a segurança com o tempo depois da vitória, né? Então, depois do desdobramento dos fatos, é fácil perceber a mão de Deus dirigindo tudo. O segundo item, não há condenação contra os eleitos de Deus com base em Romanos 8, 31 a 34. Romanos 8, 31 a 34 faz parte de uma perícope maior, né? Do versículo 31 a 39, que é um hino litúrgico, que exalta o amor de Deus e culmina com a confissão triunfante, que se torna como uma espécie de conclusão de tudo o que o apóstolo havia escrito até então. Ele exalta o amor divino, o amor de Deus, como motivação para os cristãos permanecerem firmes e seguros em Deus, mesmo em perigo de morte, a exemplo de Cristo. Por isso que ele afirma que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, o que vai tirar a nossa paz se nós estivermos em Deus? Então, um Deus que dá o seu próprio Filho por amor, o que negaria ao salvo? O que negaria à pessoa que foi justificada por meio do sacrifício de Cristo? Tudo é dele, provém e retorna para ele. Mas ele não retém para si, pelo contrário, ele dá gratuitamente aos seus, conforme Hebreus 7 e 25. Não há condenação para os eleitos em Cristo Jesus. Então, como vimos anteriormente, essa herança ela é específica para os filhos de Deus, que não são todas as pessoas, mas aqueles que vivem pelo Espírito, que são livres mediante a lei de Cristo. Então, que acusação esse Deus aceitaria contra os que foram justificados por meio do sacrifício de Cristo? É isso que Paulo vai reforçar, porque muitos estavam acusando os salvos ou criando situações, querendo impor o legalismo sobre as pessoas. Então, Paulo reforça que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a igreja em Roma sofria conflitos internos, em especial com o legalismo de alguns judeus e judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam impondo e querendo condenar os cristãos que estavam vivendo na liberdade de Cristo.
O terceiro item tem no livro, mas não está na revista. Eu vi que não está na revista porque provavelmente a CPD cortou por causa da questão do espaço. Mas o terceiro item é: não nada separa o salvo do amor de Cristo, com base no versículo 35 a 39. Quem possui o privilégio, que nós já citamos anteriormente, da proteção do próprio Deus, da intercessão divina, como falamos do Espírito Santo de Deus em seu favor, e também do privilégio da promessa da vida eterna com Deus, tudo gratuitamente como prova do amor divino, um Deus que se dá pela criatura, ele poderia trocar tudo isso por algo, por um objeto, por um bem ou por uma pessoa? Poderia trocar tudo isso? Você já parou para pensar tudo que você tem, o privilégio que você tem como salvo em Cristo Jesus, que vive na lei do Espírito, e trocar tudo isso? Pois nós sabemos que tem pessoas que trocam. Então, em sua exposição, o apóstolo Paulo faz os seus destinatários pensar no privilégio que tinham como filhos e filhas de Deus. E depois os desafia com o questionamento de quem ou o que poderia separar o salvo do amor de Cristo. Então ele apresenta a situação do salvo e leva-os a uma reflexão, a pensar sobre o privilégio que é ser um servo, uma serva de Deus, ou viver na lei do Espírito, para não trocar isso por nada. Então ele relaciona 7 possibilidades, mas não por acaso, pois as 7 possibilidades fizeram parte da história do martírio cristão e da vida do apóstolo Paulo, como a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ele pergunta: tudo isso pode me separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, tudo que ele havia passado pode me separar? Ele era um exemplo vivo de que isso não poderia separar um salvo justificado pelo sangue de Cristo do amor de Deus. Então Paulo sabia do que ele estava falando, ele era exemplo vivo. E por fim ele aponta para o exemplo de Cristo nesses textos, como aquele que sofreu e morreu, mas foi vitorioso por meio da sua ressurreição. E ele promete essa vitória, essa experiência também a todo cristão salvo, a toda pessoa que se entregou a Cristo, que aceitou o seu sacrifício na cruz. Então ele chama os cristãos para se gloriarem na vitória de Cristo, não em si mesmo, não nos seus bens, não nas suas qualidades, nas suas competências, mas se gloriar na vitória de Cristo por meio da cruz. Então em Cristo ele diz que nós somos mais do que vencedores. Que beleza, que profundidade essas afirmações do apóstolo Paulo. Mas o que nós aprendemos na lição de hoje? O que nós podemos trazer para a nossa experiência pessoal? Considerações finais. Na lição de hoje, com base em Romanos 8, o apóstolo Paulo ele afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvida quem já foi justificado e santificado por meio do sacrifício de Cristo em Deus. E que mantém uma vida cheia do Espírito. Nada pode condenar o crente que vive uma vida cheia do Espírito, que vive em santidade. Ele não vive mais debaixo da lei do pecado que o apóstolo ensina nesses textos. É por isso que o apóstolo Paulo apresenta a garantia da consolação do Espírito Santo de Deus, que em muitas situações ele vai gemer por nós, vai interceder, vai interpretar as nossas necessidades e colocar diante de Deus. É por meio da garantia da filiação divina, que, como diferente do que muitos pensam, não é para todos, mas para aqueles que vivem a lei do Espírito. E da vida, a garantia da vida eterna com Deus. Então, viver na lei do Espírito traz muitos benefícios. E nós vamos estudar na próxima lição os benefícios de quem vive uma vida de santidade. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Peço que compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. E até a próxima lição. Que Deus continue abençoando você e a sua família. CPAD, a editora
Escola Dominical.